Olá, sejam bem-vindos. Estou aqui no Arena do Pavini com o convidado de hoje, o Gustavo Cunha. Ele é especialista em blockchain e criptomoedas, organizador do curso Wake Up Talks, curso de inovações disruptivas da Trevisan Escola de Negócios. Vamos conversar um pouquinho sobre moedas virtuais, criptomoedas, blockchain, um pouquinho aí sobre a nova moda do mercado aí, que é as moedas virtuais. Gustavo, muito obrigado por estar participando da entrevista com a gente. Obrigado a você pelo convite. Você trabalhou no mercado financeiro, você tem experiência do mercado antigo e do novo mercado, né, das moedas novas que estão surgindo, a tecnologia. Como é que a gente poderia explicar um pouco para as pessoas o que está acontecendo com o Bitcoin, principalmente, que é a moeda mais conhecida, né, a criptomoeda mais conhecida? Muita gente viu aí, o preço passou de $20 mil para... Depois voltou para 5, gente comprou a 18, está com prejuízo. Tem gente que se arrepende que não comprou há 2 anos atrás. Né? O maior arrependimento que eu vejo... Tem história para todo lado. As histórias mais tristes, sempre tem alguém que, me ofereceram 50 mil bitcoins, eu não comprei. Queria saber, explica um pouquinho para o pessoal mais leigo, o que está acontecendo com o Bitcoin. Tá. Acho que primeiro explicar um pouquinho o que é o Bitcoin, né? Então, assim, essa parte da transferência de valores no meio digital é uma coisa que tentaram muito fazer, tá? Então, assim, a ideia não era nova, ela não veio com o Bitcoin. Bitcoin começou no white paper lá de 2008, tá? Mas tinham outras tentativas que vieram para ser feitas nesse período. Mas, assim, todas não tinham sucesso porque elas tinham sempre o problema que a gente chama de gasto duplo. O que é gasto duplo? A tecnologia que vem do Bitcoin, ela não é muito diferente da tecnologia do e-mail. Tá? Só que quando você manda um e-mail para uma pessoa, esse e-mail chega lá e você fica com ele. E aí você pode mandar esse e-mail para quantas pessoas você quiser. Então, assim, para e-mail funciona. Agora, para transferência de valores, não dá. Você manda para a pessoa, você fica e manda para ela, manda para o outro, não tem condições. Multiplica, você é uma fábrica de dinheiro. Não dá, né? Não tem credibilidade, né? Então, o que acontece daí é que o Bitcoin, ou a tecnologia do blockchain, né, onde o Bitcoin foi a primeira aplicação, foi a primeira tecnologia que fez com que de uma forma, usando criptografia, esse gasto duplo não ocorresse. Então, quando você transfere esse e-mail, ou esse valor, ou esse Bitcoin de uma pessoa para outra, ele some daqui. Ou seja, essa coisa toda do blockchain é uma forma de você transferir dinheiro de uma pessoa para outra e garantir que essa operação saiu daqui e foi para lá. Seja só daquele jeito, que não tenha duplicidade, ninguém consiga entrar no meio, né? Que não tenha duplicidade, que ela é imutável, você não pode olhar para trás e falar assim, aquele e-mail, aquele Bitcoin que eu fiz ontem, eu não quero mais fazer, deixa eu lá apagar. Não dá, ela tem um processo via a cadeia de bloquinhos, né, junto com a parte de criptografia, que torna isso impossível com a capacidade computacional que a gente tem hoje. Quer dizer, seria como uma nota, o cuidado que você tem numa nota de R$100, de ter aquela linha d'água, alguma coisa que impeça alguém de falsificar, de fabricar aquilo sem parar. É uma coisa de segurança o blockchain. Então. É uma coisa de segurança totalmente, ela tem uma parte de criptografia bastante potente ali dentro, assim, de como é que você faz isso e como é que você encadeia toda essa parte de blocos que você garante, né? Ela é bastante segura, né? Então, assim, nós estamos aí no processo do Bitcoin desde 2008, ele vai fazer para 10 anos esse ano, né? Então, assim, nunca se conseguiu alterar essa cadeia de blocos do Bitcoin. Isso é muito importante, porque nunca se conseguiu apagar uma transação que foi feita. Depois que ela está registrada lá, acabou. Ela está feita, é imutável e está garantida que ela foi feita. Então, isso para transmissão de valores é um negócio importante. E uma coisa que é importante é o seguinte, quanto o Bitcoin valia centavos lá, o incentivo de hackers, das pessoas irem mudarem isso era mínimo, não valia nada. Hoje em dia, o Bitcoin já tem o valor total do Bitcoin hoje deve estar alguma coisa em 200 bilhões de dólares. Bilhões, o valor da rede inteira, 200, 250, depende do dia, até da volatilidade. Mas assim, negócio que você tem um incentivo grande aí para tentar violar essa rede e ganhar dinheiro. Então, as pessoas que pensam nisso certamente tentaram e não conseguiram, né? Então, assim, eu acho que isso dá uma segurança bastante grande. A parte do outro ponto que você... Então, assim, só para terminar. Então, assim, é uma tecnologia que veio e que garante que você faça transferências entre as pessoas de modo seguro. Por outro lado, é uma tecnologia ainda que está começando, né? Então, assim, a parte de volatilidade, preço dela como uma
criptomoeda é um negócio que é isso que você falou. Começo do ano passado estava 1.000, dezembro do ano passado bateu 20 mil dólares, agora está na faixa de 10, 11 mil, chegou a bater 6 mil dólares a questão de uns 2, 3 semanas atrás. Então, assim, aquele negócio que ele vai vendo, tem muita volatilidade porque ainda tem a parte da adaptação. E aí tem uma discussão que sempre que me perguntam assim, isso aqui é uma moeda? Então, assim, a moeda, ela tem que cumprir, moeda no conceito que a gente conhece aí, não estou entrando nem na moeda se é emitida por governo ou não. Então, assim, o que a moeda tem que fazer? Né? A moeda tem que ser um meio de troca, ela tem que ser uma reserva de valor, tá? E ela tem que ser divisível. Tá? Essas são as 3 funções que as moedas, em toda a história da humanidade, cumpriu. Tá? Então, assim, a gente vê assim, o Bitcoin, ele é divisível? Você pode comprar 0,00001 Bitcoin. Então, assim, ele é divisível, dá para você fazer conta com ele, sem problema. Isso aqui ele cumpre. Ele é reserva de valor, e aí vem, o que é reserva de valor? Reserva de valor é uma coisa que você compra para a tua aposentadoria, que você vai garantir que daqui 5, 10 anos ele vai estar lá no valor que você espera que ele tenha. Para manter o valor durante Para manter o valor. Um negócio que sai de 1.000 para 20 mil, volta para 5 mil, volta para 10 mil, eu não considero que ele cumpre isso aqui ainda. Não é muito, muito seguro. Não é muito seguro. Você não sabe quanto é que ele vai estar daqui a 5 anos. Pode estar 0, pode estar 100 mil dólares, 1 milhão. Depende do que você vai fazer. Então, assim, essa função de reserva de valor ainda acho que ele não cumpre. E a outra é de meio de pagamento, né? Ou seja, se dá para você comprar tudo que você quiser com Bitcoin hoje? Ainda não, né? Muitas redes estão aceitando, mas ainda é limitado. Né? Você está começando ainda, mas você não pode pagar um táxi com Bitcoin, você não pode comprar um café com Bitcoin. Então, assim, você tá indo. Assim, eu acho que hoje ele ainda não cumpre esse papel que a gente chama de moeda, tá? Por esses 2 pontos. Isso quer dizer que eu acho que ele vai para frente e não vai ser? Não. Tá? Eu acho que você vai pegar parte de aceitação nos lugares, está aumentando. Cada vez mais você escuta lugares que começam a aceitar Bitcoin como meio de pagamento. Então, ok. E à medida que você tem mais gente usando, mais lugar aceitando, você acaba também tendo uma estabilidade de preço maior. Tá? Então, assim, não é ainda. Vai ser, eu acho que tem uma grande possibilidade de ser para frente. Tá? Uma outra coisa também, a parte de investimentos, né? Então, assim, vale a pena investir em Bitcoin, né? Isso que essa é uma todo pergunta mundo, que né? você acaba ainda mais quer saber. Todo mundo quer saber. Eu acho que tem alguns pontos aí. Como é que eu entrei nessa parte de Bitcoin? Eu sempre dei aula, trabalhei muito tempo no mercado financeiro, como você falou. Assim, eu sempre gostei de onde eu vou investir, eu entender o que é. Tá? Então, assim, a primeira coisa que é o meu conselho para todo mundo que vai fazer é, você quer investir em alguma coisa? Entenda o que é, primeiro. Conheça, tá? né? Saiba de onde que vem o lucro. Né? Gasta um tempo de educação mesmo. Né? E você tem hoje a facilidade da internet que você consegue se educar sobre tudo que você quiser. Né? Até a nossa conversa aqui já faz esse intuito. Já vai para a rede lá, vai ajudar algumas pessoas. Já ajuda todo mundo. Né? Então, assim, eu acho que essa é a primeira coisa. Quer investir em alguma coisa? Isso vale não só para Bitcoin, para criptomoedas, para qualquer coisa que você vai investir. Entenda. Né? Essa é a primeira coisa. E aí foi o que eu fiz alguns cursos lá fora. Você tem cursos online, gratuitos, para entender como é que funciona, qual é o erro, qual é o problema, qual é a diferença, o que você tem que tomar cuidado. Né? Então acho que esse é o primeiro conselho que eu daria para quem pensa na parte de investimento. E aí eu passei por esse processo, me eduquei, fui lá, entendi, vi como é que funciona tal, e achei um negócio espetacular. Eu acho assim, qual que é a grande mudança, eu acho, das criptomoedas em relação ao mundo atual que a gente tem? Se a gente pensar hoje moeda, papel moeda, dinheiro mesmo, moeda, aquela nota de 50, 100 reais, aqui em São Paulo eu uso muito pouco. Porque tudo você paga com cartão de crédito, cartão de débito, né, o vale transporte, o vale refeição, você não usa mais dinheiro. Então, assim, a gente já está, querendo ou não, no mundo virtual, digital. Né? Então, assim, e essa moeda já é uma moeda nativa digital, uma cripto nativo digital. Então, assim, ela já está aqui, ela ajuda isso. É só questão da gente começar a ficar mais acostumado a utilizá-lo. Ela traz alguns problemas em relação à segurança, né? Porque, assim, diferente do cartão de crédito, onde você tem uma contraparte central, que é o emissor do cartão, que se alguém for lá e fraudar e colocar uma conta errada na coisa, você consegue ir lá e tentar resgatar, rever. Se você perder a senha do cartão de crédito, você liga lá e você recupera. Na parte de criptomoedas, essa responsabilidade é toda do usuário.
Então eles têm lá um negócio que eles chamam de chave pública e chave privada, que na verdade é como se fosse uma conta corrente e uma senha. A conta corrente você sabe que é a chave pública, que todo mundo pode saber, porque todo mundo pode depositar dentro daquela chave pública que é a conta corrente, só que só quem consegue tirar dinheiro de lá é quem tem essa senha, que é essa chave privada. E essa chave privada, ela é única para essa conta, para essa chave pública. Se você perde essa chave privada... Perdeu o dinheiro. Perdeu. Você não tem um call center, não tem um WhatsApp, não tem um banco, não tem um cartão, não tem nada para ligar. Perdeu. Você tem várias histórias ruins na história do Bitcoin de gente que perdeu e perdeu. O dinheiro fica lá. Os Bitcoins ficam lá. Então, assim, ele tem algumas mudanças em termos de como é que ele atua e como é que funciona, que são importantes a pessoa conhecer. Por isso que essa parte educacional é importante. Outra coisa que é importante, que é a parte de fraudes, pirâmides, etc. Né? O que a gente tem também, assim, como é um negócio que é mais complexo, as pessoas às vezes não querem entender, não vão atrás, etc., tem pessoas com más intenções que chegam e falam, tem um negócio aqui que vai te render 20% ao mês. O que é? É Bitcoin. Você viu lá como é que está a história do Bitcoin? Está subindo. Tem o exemplo do ganho, né, que subiu muito. Então... Isso, ele olha para trás e vê, e tem uma lábia boa e convence, etc. Essa, assim, se alguém te mostra um negócio colocando ganhos astronômicos, dizendo que tem uma tecnologia por trás que o Bitcoin garante isso, ela pode ter certeza que é fraude. Porque assim, o Bitcoin ele é muito volátil, como a gente viu, em um ambiente muito volátil que nem esse, você não consegue prever qual vai ser o ganho para frente, né? Então assim, sendo na parte de Bitcoin, sendo na parte da mineração também, que você já tem uma previsibilidade maior, etc., mas está longe de ser esses ganhos astronômicos que todo mundo coisa. E você teve alguns casos de pirâmides Brasil afora que envolveram bastante gente, bastante dinheiro. Tem um caso até que já está até com processo penal. Processo penal contra 16 pessoas, no caso que aconteceu, se não me engano, acho que em Brasília, né, que envolveu, o cara conseguiu ludibriar 40 mil pessoas numa pirâmide de coisa. Né, então, assim, é um negócio... Como mineração. A mineração era... Ele tinha um negócio diferente, que ele achava... um pouco do discurso dele era... Esse negócio é complicado, mas eu entendo. Uhum. Então, assim, me dá o teu dinheiro... Que eu resolvo tudo? Que eu resolvo tudo e te pago 20% por mês. 20, 30, 40% por mês. Você fala, beleza, vou lá. O sonho de todo investidor. Né? Então, assim, é o sonho de todo mundo. Assim, aquele famoso, quando a esmola é demais... Só desconfia, né? Dá uma desconfiada, né? Então, acho que é um pouco dessa mensagem. Então, assim, só concluindo, acho que tem a parte, assim, educação, entenda o que é, vai lá e vê, etc. Eu acho, de tudo que eu estudei, que a tecnologia é espetacular, ela vai mudar o mundo, e aí não só até nas criptomoedas. A parte de blockchain, ela é bastante poderosa para vários outros setores. Criptomoedas é uma aplicação. Porque você é transferência de valores, né? Então, transferência de valores é um negócio que você consegue registrar operações lá dentro que ficam imutáveis. Então isso pode ser usado para outras coisas que não são moedas. Um exemplo clássico que todo mundo fala é a parte de registro de imóveis. Né? Então assim, se você consegue colocar dentro dessa tecnologia de blockchain o imóvel lá dentro, garante que ele está lá e que ele está em nome do Gustavo e que só o Gustavo pode ter aquela senha para mudar, né? Então assim, você precisa de um cartório para fazer isso agora, talvez você não precise mais dessa centralização. Então tudo que é... centralizado, que é a grande maioria das coisas que a gente tem hoje está sob júdice, ele pode ser passar alterado. Passar para a internet e ficar com esse sistema desse blockchain distribuído. Em vez de uma escritura, você vai ter uma senha, você puxa lá e tem lá o registro do imóvel que você pode transferir para quando você vender para outra pessoa. Isso, e quem tiver aquela senha, transfere para quem quiser e é o dono. Assim. Você tem que ter uma parte de segurança, que é outra preocupação que você tem que começar a ter quando você está investindo nisso, ou coisa que é a parte de cybersecurity, né? Segurança cibernética. Porque se alguém entra hackeia o teu computador lá e leva coisa, obviamente o incentivo que esse cara tem, se você é um cara que tem lá poucos bitcoins dentro de uma carteira, é menor. Né? Mas à medida que você começa a ter o teu patrimônio, alguma coisa mais significativa, lá aumenta. Começa a ter um risco maior, né? Então, assim, o conselho que eu dou para quem quer investir, acho que primeiro se educa, o segundo começa pequeno. Né? Que acho que esses são os dois conselhos que eu acho que sempre valem. Então, assim, não pega lá, não vende o carro e coloca no negócio. Compra um pouquinho só para entender. Aquele valor que eu costumo... Aquele valor que se você perder, você não vai se atirar da ponte. Né? Então, assim, pega lá o valor de um pequeno que seja para você e vai aprendendo.
Porque aí se você perder a chave privada, perdeu que negócio, você já aprendeu, mas aprendeu... Já aprende a guardar a chave direito. Aprende a guardar a chave direito com um valor pequenininho, né? Que não tem coisa. Então, é um pouco essa a coisa. Então, assim, aprende, vai a coisa e começa a testar. Eu acho que é um negócio que veio para ficar. Esse, para mim, é claro. Agora, você acha que dá para a gente... o que você acha desses preços que estão no mercado hoje? Quer dizer, 7 mil, 10 mil, 20 mil. São preços exagerados? São também um pouquinho fruto de especulação? Quer dizer, também não tem um pouquinho do exagero aí do mercado? Como é que você vê isso? É difícil. Eu acho assim, você teve um boom de demanda no último trimestre do ano passado, isso aí no mundo inteiro. Né, onde todo mundo via subindo e todo mundo aquela festa que ninguém quer ficar fora, né? Você vê assim, todo mundo conversou de Bitcoin em setembro, não, porque ganhei 10%, ganhei 3 vezes, ganhei 4 vezes, eu não quero ficar fora, né? Todo mundo entra. Né? Então, aplicou 100 ficou milionário. Isso, né? As histórias eram só essas, né? Então assim, aí você tem aquele sentimento de que eu não quero ficar fora, você vai entrando. Então assim, no último trimestre do ano passado você teve uma euforia muito grande em relação a isso. Você tem a grande maioria das corretoras, porque como é que você compra Bitcoin, né? Tem duas formas. O conceito inicial da ideia do Bitcoin é que você comprasse no peer-to-peer, de uma pessoa para outra. Tá? Então você tem uma pessoa que tem, sem intermediário. Mas o que acabou acontecendo é que você colocou as corretoras, ou exchanges, que eles entram lá fora, que é onde praticamente todo mundo compra as criptomoedas. Então você entra, se cadastra nessas corretoras e compra. Essas corretoras elas não são regulamentadas pelos bancos centrais, isso não só aqui, mas no mundo inteiro, não são regulamentadas pela CVM, elas não têm regulamentação. Tem um ou outro país ou localidade que regulamenta, mas a grande maioria não é. E aí, eles montaram isso daí, e é diferente de você pegar uma estrutura onde você tem a B3 aqui, que você tem uma estrutura, já está 30 anos lá testado, o cara tem site de contingência, tem tudo toda regulado, a parte regulado, tudo arrumado, e uma corretora que foi montada por pessoas que estão começando com uma ótima intenção, mas que, cara, começaram a fazer e de repente a demanda começou a vir muito grande e eles começaram a correr atrás. Então, assim, o que aconteceu no último trimestre do ano passado? Praticamente todas as exchanges do mundo tiveram problema no sistema. Então, você tentava operar, não tinha, né? Você tentava abrir conta, não conseguia. Tem corretoras que chegaram a ter lá fora pedidos de 100 mil pessoas por dia para abrir cadastro. Então, esses caras não tinha como crescer tão rápido, assim, eles não tinham estrutura. E aí foi coisa. Então, as pessoas às vezes demoravam 3 meses para abrir conta, né? Nas exchanges lá fora. Então, assim, você tem um pouco dessa infraestrutura de mercado dos exchanges, que é um negócio que é importante quando você vai comprar. Então, tem que tomar cuidado. Então, assim, eu estou contando isso mais para ilustrar o tamanho da correria que foi o último trimestre do ano passado, as pessoas não querendo ficar fora. Então, assim, aí virou o ano, passou 20 mil, acabou um pouquinho a correria, não, voltou para os 10 mil. Assim, o que eu acho é difícil você fazer, você pegar a forma como a gente está acostumado a fazer valuation de um ativo, valorizável, é coisa, você vê quanto é o valor do Bitcoin, é um negócio complicado. Né? Assim, ele é um negócio que é um bem que vai se tornar escasso, ele vai ter no máximo 21 milhões de unidades, tá? Isso já está definido dentro do software. Mas quanto ele vale é um negócio difícil. Vai depender, eu acho que principalmente daqueles 2 fatores que eu comentei em relação à moeda. Vai depender da aceitação dele como meio de pagamento, né, se as pessoas estarem aí, e aí sim da parte de reserva de valor, que acho que na minha visão é uma consequência. Então quanto mais pessoas começam a aceitar ele começa a ter o preço mais estável e preço de alta. Por enquanto, eu acho que ainda é uma coisa bem arriscada em termos de precificação como investimento. Isso não quer dizer que eu acho que ninguém deve ter nada disso daí. Assim, a minha opinião é que todo mundo hoje já deveria ter alguma coisinha. De Bitcoin. Ou outras moedas. Ou outras moedas, de criptomoedas. Até pela parte de se educa, entende, começa a mexer, porque acho que isso aqui vai estar no futuro próximo para a gente. As pessoas têm que começar a se acostumar com essas diferenças, por exemplo, da chave pública e privada, que nem eu já comentei. Então, assim, quanto antes entrar, melhor, eu acho. E existe alguma recomendação, por exemplo, como é que você escolhe onde você vai comprar um Bitcoin? Que não tem regulação, né? Não tem um órgão fiscalizador, né? Não tem, é tudo centralizado. Essa é a parte que e assim, a regulamentação para mim é um negócio que está vindo. Ela virá. Tem um projeto, né? No Congresso. Ela tem um projeto no Congresso, exatamente. Então, assim, ela virá e é bom. Eu sou da pessoa, assim, eu acho que ninguém quer fazer um negócio que seja borderline, que seja um negócio ali que fica meio na divisa.
Acho que todo mundo gosta de fazer as coisas confortáveis de que está fazendo o negócio certo. Né? Eu acho que eu paro desse princípio. Então, assim, eu acho que à medida que você está tendo mais demanda e mais gente aplicando, e mais corretores, mais coisas, você acaba, de certa forma, fazendo com que a legislação e a regulamentação comece a vir junto. Tá? Então, acho que isso é saudável, eu acho. Porque daí quem está aplicando lá vai ficar mais confortável de que você tem lá uma garantia, um negócio mais garantido. Então, é um negócio que está vindo e deve se intensificar, na minha opinião. Vamos ver, o primeiro projeto era praticamente proibia, né, a emissão. Mas aí a minha visão é que vem uma parte meio política, né? Então, assim, aquela história do político tradicional que fala assim, eu vou proibir. Daí vem todo mundo falar comigo, para depois eu falar assim, não vou, então podemos mudar. Então, assim, o projeto novo já está, com as revisões, já está bem mais palpável. Né? Você tocou num outro ponto também que é importante falar assim, dá para proibir? Tem isso também, né? É difícil, né? Porque, assim, como é que funciona o acesso à rede Bitcoin ou Bitcoin? Então, assim, você pode ver via exchange, você pode proibir exchange. Não tem lá, você não pode comprar desse. Mas pessoa a pessoa... Você pode comprar. Eu posso ter um aplicativo onde eu tenho aquelas moedas aqui, você quer comprar, você me dá o dinheiro real, né? Um TED, alguma coisa assim, e eu te passo aqui na coisa. Então, quem que vai regulamentar isso? Como é que você vai proibir isso, entendeu? Assim, a forma de proibir isso, de que fazer, né, a forma mais drástica seria fazer, então a gente vai cortar a internet. Não dá, né? No mundo de hoje, como é que você corta a internet, né? Assim, não vai ter mais internet em São Paulo. Não dá, né? É um negócio que você causa uma revolução e acho que nenhum político se sustentaria numa situação dessa. Então, assim, é um negócio que essa tecnologia também tem esses desafios para a parte de regulamentação. Né? E eu acho que ela vem, por exemplo, advogado, para mim, o cara que está olhando isso daí, seja na parte de criptomoedas e blockchain, vai ter emprego pro resto da vida agora. Porque assim, vai mudar muito a parte das relações jurídicas e sociais. Né? Então, não é que vai mudar, frasear assim, ele abre a possibilidade disso acontecer, que até 2008 a gente não tinha. Né? Então, assim, você não conseguia fazer isso por conta do efeito do gasto duplo que eu comecei. Né? Hoje você pode. O mundo vai migrar para um negócio mais descentralizado, onde isso daí os países, o futuro vai saber. A gente vai saber isso para frente. Tá? Mas é um negócio que eu acho que essa possibilidade existe hoje e acho que vai ter uma convivência e uma regulamentação ali. Hoje você já tem até, acho que imposto de renda você já pode declarar, né? Imposto de renda no Brasil, esse assim é o primeiro. Antes da regulação já tem. Esse é o primeiro, né? Ele já definiu como é que você tributa. Ele já definiu como é que você declara. Moeda mesmo, né? Ele está em outros ativos, né? Como ganho de capital. Ele entra assim, ele tem duas coisas. Uma, você tem que declarar no imposto de renda. Né? Então, no imposto de renda que vai ter agora em abril, você tem que declarar lá. Tem uma categoria criptomoedas, você tem que declarar o quanto você tem. Que aí você declara em patrimônio. Né? Em patrimônio, você declara quanto você falou. E a parte de imposto de renda é aquele com limite de R$35 mil por mês, até R$35 mil de venda de Bitcoin, não de ganho. Você não paga nada, passou de R$35 mil, você cai naquela tabela que é 15%, acho que até R$5 milhões, e vai até 22,5%, acima de R$30 milhões de ganho. Para uma grande maioria, 15% é a tributação sobre o ganho de capital que você teve na venda. Se você não vendeu, está lá. Ele fica no valor histórico. Fica no valor histórico. Até a hora que você resolver vender. Exatamente. E a parte da mineração? Também é uma coisa que você falou das pirâmides, aí tem muita gente oferecendo, né? Falou, olha, tem mineração aqui, fora do país, no Paraguai. Esse negócio de mineração é perigoso? Como é que é para o investidor? Hein? A mineração você tem dois coisas. Então, assim, quero montar uma estrutura para minerar. Tá? Então, assim, você vai ter que ter quando você vai montar a estrutura, você tem dois custos. Um custo, que chama no CAPEX e OPEX, né? O custo de implementação, o investimento inicial, você tem que comprar todas as placas. Em geral, são sistemas que são baseados em placas de vídeo, porque são mais eficientes para isso, mas já tem empresas especializadas que vendem isso. Até a própria Intel estava começando a ver isso aí para frente. Tá? Então, você tem que comprar isso, instalar, tá em algum lugar, e o outro é como é que você operacionaliza isso. Isso aqui demanda uma energia enorme. Então, você tem um consumo de energia enorme. Então, assim, você tem que colocar isso daí em lugares do mundo onde a energia seja barata e melhor, mais ainda, preferencialmente em lugares frios. Né? Porque além de consumir energia, ele gera muito calor no processamento. Tem que resfriar o computador para continuar funcionando. Então, assim, onde são os grandes pools de mineração do mundo? A China é um, né? Um bom pedaço perto lá acho que é Três Gargantas, que é uma usina elétrica gigante que tem na China. Então, energia barata e é uma região relativamente fria.
a Rússia, tá, por Também. conta de energia, coisa barata. Aqui na América do Sul, mais conhecido é o Paraguai, por conta da energia de Itaipu, que é barata, mas o Paraguai tem um problema no clima, que é quente. Então, se você vai nesses processos de mineração, já tem alguns conhecidos que foram em algumas dessas usinas de mineração no Paraguai, que é um calor infernal, além do barulho, né? Que fica aquele processamento, um monte de placa fazendo barulho, mas o caso 50 graus dentro do negócio. É um negócio assim de louco. Tá? Mas assim, então assim, isso é para investimento, quero fazer uma mineradora. Você vai lá, investe, faz. Até meados do ano passado era uma estrutura relativamente lucrativa. Aliás, bastante lucrativa a parte de mineração. Tá? Você colocava essas estruturas, porque assim, quando você minera, na verdade a mineração é o registro dos blocos, né? Quando você registra o bloco, o próprio sistema te gera uma quantidade de bitcoins, que é como ele tem a emissão de mais bitcoins para chegar nos 21 milhões. Então, assim, você vai lá, monta toda a estrutura, vai gastando energia, à medida que você vai registrando os blocos, você vai ganhando bitcoins. Normalmente você ganha bitcoins, depende do preço do bitcoin para ver se compensa, valeu ou não. Isso, né? Como o bitcoin saiu de 5 mil de 20 mil para 5 mil nos últimos 2 meses, esse investimento é um investimento mais complicado, né? Mas estamos falando de gente grande. Tem também outro lado, que acho que é o que você mais comentou, que é, esses caras montam essa estrutura e alugam essa estrutura para você minerar. É como ele até consegue captar dinheiro para montar essa estrutura. Então, usa um pedacinho da minha planta aqui, você paga, sei lá, 30, 50, 100, R$1.000 por mês, né? E eu te garanto que você vai usar isso aqui, e a gente acha que probabilisticamente a gente vai fazer não sei quantos blocos que a gente vai registrar por mês, e você vai ganhar, sei lá, 30, 50 reais por mês disso, tá? Te dá um retorno lá, ok. Isso precisa tomar cuidado para ver com quem que você está investindo, ver se esse cara é idôneo mesmo, se é isso mesmo, se é simplesmente uma pessoa mal intencionada que está querendo pegar o teu dinheiro, sumir e não fazer nada. Então, assim, tem essa preocupação, fazer uma pesquisa em relação a isso é bastante importante. A segunda é que esse processo hoje não dá taxas de retorno mais tão grandes que nem dava no ano passado. Porque esse mercado é competitivo, né? Se o negócio estava dando 15%, sei lá, 10% ao mês de rentabilidade, ou às vezes até mais, dependendo de alguma coisa, todo mundo investiu. Aumentou a capacidade. O preço de placa de vídeo é um negócio assim que explodiu nos últimos anos, né? Porque até o pessoal que é gamer, que gosta de jogar em placa de vídeo e tal, o cara falou que o negócio está complicado hoje em dia, porque você precisa dessa mesma placa, só que você está competindo com o cara que está minerando o Bitcoin. Então, assim, a placa subiu, você quer só jogar lá, né? Coisa que o negócio ficou mais caro. Né? Então, assim, mas voltando, você tem essas pessoas que alugam essa capacidade para você, tem caras idôneos, mas assim, não espera que você vai ter uma rentabilidade astronômica, porque desconfia já. Quando o cara vem com uma rentabilidade muito diferente do razoável, né? Desconfia. Acho que essa é a coisa. Dá uma olhada direito para ver como é que é. E o mercado, como eu falei, é muito desregulamentado. A CVM, inclusive, ela proíbe, né, que você faça oferta pública disso. Tem um monte. Não, e aí tem a outra da parte das criptomoedas que a gente chama de ICOs, né? Que é o Initial Coin Offering, né? O que é isso? Você pode também emitir moedas dentro da rede. Então, hoje já tem mais de 1.500, como se fossem criptomoedas. Então, assim, como o Bitcoin. Tem os mais famosos, que é o Bitcoin, o Ethereum, o Ripple, o Dash, Monero. Tem esses que são os mais famosos, mas tem 1.500 já. Então, assim, um pedaço dessas emissões são o que a gente chama de, não são exatamente moedas, são tokens. Que é o quê? Pensa você uma startup na Suíça e quer captar para montar o seu business. O que você faz? Você entra dentro da rede do Ethereum, né, que é uma rede, e emite um token lá dentro, que na verdade pode ser ou pode não ser, né, mas nesse caso vamos supor que seja uma ação da sua empresa. Então você pega lá, vou emitir 100 tokens, eu vou ficar com 80 e vou vender 20. Quem quer investir nesses 20, daí vai um monte de gente lá, investe, compra aqueles 20% daquela empresa dele. E a partir daí ele tem lá um business plan que ele vai tentar cumprir e vai tentar fazer a startup dele andar. Né? Então, é uma ação praticamente. É praticamente uma ação. Pode ser considerado praticamente uma ação. E aí vem a parte da CVM. Não tem regulação nenhuma. Né? A CVM fala assim, se for feito um ICO desta forma, que seja praticamente ação, isso aqui você tem que trazer para analisar. Assim, eu posso aí
negar o registro, posso falar que você tem que fazer o registro, mas tem que cumprir toda a regulamentação de registro para fazer o equivalente a um IPO. Eu posso simplesmente te dispensar do registro e falar assim, pode fazer. Tá? A gente tem um exemplo aqui no Brasil, que isso é uma coisa legal também. Tem um token chamado Niobium, que foi feito pela Bomesp, que ele é um token que ele não é exatamente... Porque assim, os tokens podem ser ou as ações de empresas mesmo, ou podem ser aquela moeda de negociação num ambiente fechado. Tá? Isso aqui, o principal exemplo é a parte de milhagem. Programa de milhagem. Tá? O programa de milhagem é um token que só vale ali dentro. Ou seja, os pontos são como se fosse uma moeda virtual. Como se fosse uma moeda virtual. Você pode usar a tecnologia para fazer isso daqui. Tá? E a CVM já deixou claro que assim, se for ação, isso aqui eu preciso analisar. Aliás, qualquer dos casos que vocês queiram fazer no Brasil, traz para analisar. Tá? Se eu acho que entender que isso aqui é token, vai estar lá como se fosse um programa de milhagem, não tem problema. Não tem... Se eu entender que esse negócio é uma ação, tem uma legislação que aplica aqui, precisa aplicar. Então, esse caso da Bomesp e da Niobium, eles foram lá, fizeram várias reuniões com a CVM, etc., e explicaram para a CVM que aquilo lá é como se fosse um programa de milhagem. E emitiu. Eles têm um programa de milhagem hoje, um token, dentro no blockchain chamado Niobium, autorizado pelo colegiado da CVM agora em janeiro. Entendeu? Então, assim, isso eu acho legal do regulador nosso também, assim. A cabeça mais aberta. Isso. Né? Esse negócio da CVM eu achei espetacular, assim, porque, assim, você tem que abraçar um pouco dessa tecnologia. A sociedade vai mudar, né? A tecnologia está chegando, ela faz parte do nosso dia a dia. Então, não dá simplesmente para você negar e falar assim, não, isso aqui não é, isso aqui eu não quero fazer, isso aqui você não pode fazer. Mas escuta, o cara tem um racional, falou, viu, tá lá, entendeu e foi. Então, assim, isso eu achei muito interessante, aquela ideia de que dá para fazer o negócio direito com o regulador do seu lado. Né? Mas você tem que também ajudar o regulador até a entender. Porque isso é novo para a grande maioria das pessoas, para o regulador também é. Os caras da CVM lá, ou do Banco Central, ou da Receita, eles têm lá uma demanda que eles têm que olhar e falar, putz, mas o que é isso, né? Como é que é? A tecnologia vai avançando e eles têm que correr atrás, né? Exatamente, como todo mundo, como a gente faz, né, também, como vai. Então, assim, eles também têm a parte de educação que eles têm que fazer. Então, assim, eles fizeram essa parte, uma parte da Bomesp, ajudaram eles, fizeram várias, não explicaram, etc, etc. Beleza. Vamos ver, tá tudo ok, fizeram, tá ao vivo e funcionando já. Então, assim, é um negócio bem... Eu achei um negócio bem emblemático, assim, o regulador brasileiro está aberto a escutar. Muito bom. Só você chegar e conversar. Muito bom, Gustavo. Obrigado pela entrevista. Acho que esclarecemos bastante coisa aqui. Muito obrigado. Eu quero agradecer. É um prazer estar aqui. Ótimo. E vamos marcar outras depois, conversar mais detalhes. Eu conversei com o Gustavo Cunha, ele é professor da Trevisan Escola de Negócios, ele é especialista em criptomoedas, blockchain e também em teorias disruptivas. Falou um pouquinho aí sobre Bitcoin, sobre as moedas virtuais. E espero que tenha ajudado todos vocês aqui. Então, mais uma vez, Gustavo, muito obrigado. E vamos continuar, então. Se você quiser saber mais sobre economia e finanças, você pode entrar no meu blog, o www.arenadopavini.com.br, e ter mais informações lá, e também assinar nosso canal no YouTube. Tá bom? Muito obrigado, gente. Daqui dos estúdios da Tamer Comunicações, agradeço a vocês. Até logo.